E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre as notícias do Vasco do dia 31 de dezembro de 2023, o último dia do ano, e temos algumas novidades interessantes para nós comentarmos sobre o Cruz Maltino. No vídeo de hoje vamos falar sobre a possível troca de Luca Orediano com o Wesley do Cruzeiro. Será que o Vasco seria louco de fazer essa troca, mandar o Orediano pro Cruzeiro e receber o Wesley? Cara, assim, vamos comentar sobre isso no vídeo de hoje, se tem alguma chance de fato disso acontecer. Vamos falar também sobre a possibilidade do Vasco contratar o jogador Luciano Rodrigues, uruguaio, do Liverpool do Uruguai. Saiu ontem uma informação de que ele pode reforçar o Vasco na temporada de 2024 e esse cara é muito bom jogador. Também vamos comentar sobre a repercussão da contratação do zagueiro João Vitor do Vasco, como foi a repercussão lá em Portugal, o que eles estão falando sobre essa compra do Vasco do jogador do Benfica, beleza? Então deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possíveis. Eu conto muito com o seu compartilhamento, beleza? Bora pro vídeo. E bom, galera, para começar vamos comentar sobre o Luciano Rodrigues, grande promessa do futebol uruguaio, que pode reforçar o Vasco para a temporada de 2024. A informação é do jornalista Matias Torres, jornalista uruguaio. E a notícia dele é a seguinte: Luciano Rodrigues vê com bons olhos jogar no Vasco, diz jornalista uruguaio. Luciano Rodrigues vê com bons olhos jogar no Vasco na temporada de 2024, por ser dirigido por Ramon Dias. Então, por conta do Ramon Dias ser o técnico do Vasco, o Luciano Rodrigues vê com bons olhos chegar no Cruz Maltino para ele se autodesenvolver como atleta. A gente sabe que muitos jogadores têm assim com bons olhos a questão do treinador, porque sabe que o treinador pode ensinar, porque sabe que o treinador pode fazer ele evoluir como jogador. Luciano Rodrigues é um jogador ainda em formação, um jogador jovem, 20 anos de idade, e sabe que precisa melhorar em alguns aspectos, e sabe que o Ramon Dias é um treinador que pode trazer esses aspectos para ele. Então a notícia é que o Luciano Rodrigues vê com bons olhos jogar no Vasco na temporada de 2024. O Liverpool do Uruguai pede ali algo em torno de 12 milhões de euros para negociar esse atleta. Isso para o futebol europeu, mas se o Vasco também quiser, é 12 milhões de euros. Se chegar com esse valor, vai contratar o jogador. Claro, tem que chegar a um acordo com o atleta e tudo mais, só que eu acredito que sim, se o Vasco chegar ali com um valor em torno de 11, 10, 12 milhões de euros, leva o Luciano Rodrigues, que eu falo para vocês, esse jogador é diferenciado. Jogador com muita qualidade técnica, boa finalização, cobra falta, tem velocidade, tem força física. É um jogador que, tipo assim, se o Vasco contrata por 12 milhões de euros, ele fazendo uma boa temporada aqui no Vasco, o Vasco vende fácil por 25 milhões de euros na temporada seguinte. Muito bom jogador Luciano Rodrigues, com certeza é um jogador que é analisado pelo Vasco e pela 777, é óbvio, é um jogador caro, mas tem alguns jogadores que vale a pena você fazer um investimento, porque sabe que ele pode trazer um retorno dentro de campo e também, falando assim, uma futura venda. E Luciano Rodrigues é esse jogador. Vocês conhecem o Luciano Rodrigues? Se vocês não conhecem, já fiz uma análise dele aqui no canal, muito importante que você saiba como joga esse jogador, vou estar deixando passando aqui nos cards em cima para vocês verem também como joga Luciano Rodrigues. Jornal português repercute compra de João Vitor. Vasco da Gama perde a cabeça. Olha só, hein, cara. Vasco da Gama perde a cabeça. João Vitor é a segunda contratação mais cara do clube brasileiro. Isso porque, em tese é a primeira, só que você colocando para a cotação atual, quanto o Vasco pagou na época pela contratação do Edmundo, dá bem mais caro do que o Vasco pagou pela contratação do zagueiro João Vitor. E aqui foi a repercussão do jornal Record sobre a contratação do Vasco. Olha só o que eles falaram, cara. O Vasco sendo aí comentado também lá em Portugal. A contratação de João Vitor ao Benfica entrou para o segundo lugar das mais caras de sempre do Vasco da Gama. E aqui essa parte é importante a gente destacar, rapaziada. Olha só. Considerado o alto investimento em João Vitor como um recado direto ao mercado de que o Vasco vem com força em 2024. Sinaliza uma visibilidade atraente para outros bons valores abraçarem esse projeto. Explica o jornalista Marcos Jacobson, que acompanha o Gigante da Colina. Realmente, cara, essa contratação do João Vitor pelo Vasco é um recado para o mercado de que o Vasco, sim, se o Vasco paga
6 milhões de euros em um zagueiro podendo chegar a 8 milhões de euros é um sinal de que o Vasco em 2024 vem forte. Não existe nenhum time que compra um jogador por esse valor que não vem forte para a temporada. Um zagueiro, imagina o quanto o Vasco não pode gastar para contratar um meia, para contratar um atacante, contratar pontas, que são jogadores que naturalmente são mais caros do que os zagueiros. Então é um recado sim de fato do Vasco ao mercado do futebol brasileiro de que sim, vem forte para essa temporada de 2024. E em relação à troca de Orediano por Wesley, galera, a informação que a gente tem até o momento é essa: existe conversas entre Vasco e Cruzeiro sobre uma troca envolvendo os atacantes Orediano e Wesley, mas ainda não se sabe os moldes que estão sendo negociados para um possível acordo. Cara, essa notícia aqui me pegou meio que de surpresa, até porque o Wesley não foi tão bem assim no Cruzeiro na última temporada, assim como o Orediano não foi tão bem no Vasco, mas é visível que o Orediano é um jogador que tem muito potencial, fez boas jogadas assim, mesmo em 2023 não tendo uma constância, ele teve bons lances, teve boas jogadas. Já o Wesley, cara, é um jogador que, assim, dificilmente a gente vê uma recuperação dele. O Wesley jogou muito bem no Palmeiras, apareceu muito bem no Palmeiras, mas no Cruzeiro foi péssimo. Inclusive ele perdeu um gol absurdo contra o Vasco, que ajudou o Vasco a permanecer na Série A no jogo Vasco e Cruzeiro. Mas eu não faria essa troca. Pô, o Wesley pode vir pro Vasco? Eu não acho que seria uma boa contratação. Mas beleza, o Vasco quer contratar o Wesley? Pega ele por empréstimo, com opção de compra, se bater meta X e tal, ok. Se é um jogador aprovado pelo Ramon Dias. Mas você mandar o Orediano pro Cruzeiro, cara, um jogador que o Vasco pagou caro na última temporada, não vejo com tantos bons olhos assim essa troca. Claro, a gente tem que saber os moldes que estão sendo feitos, essa possível troca, e se esse acordo vai ou não pra frente. Mas também comente embaixo sua opinião, você acha que era uma boa troca entre Wesley e Orediano para a temporada de 2024? Eu não vejo com bons olhos, acho que o Orediano pode despontar no Vasco em 2024, fazendo pré-temporada certinho, com um treinador que já conhece agora o seu futebol, como ele pode se encaixar. Eu acho que o Orediano tem tudo para em 2024 ir bem com a camisa do Vasco. Já o Wesley eu não vejo esse mesmo futuro, mas é só a minha opinião, cada um tem a sua. Mas galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, explode o botão do like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho que é muito importante. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!